Seja bem-vindo você que está chegando. Deus está providenciando os melhores dias da sua história. Sempre os seus melhores dias estão à sua frente. Até quando você achar que viveu tudo que você já teria para viver, até o último dia da sua vida, você pode crer nisso. Por quê? Porque também nós temos a eternidade. Agora, Deus estava me dizendo de pessoas aqui que já fizeram muito, você fez até boas obras. E sabe, você deve saber que Deus, Ele viu cada boa obra que você fez. E Deus, Ele recompensa. É claro que Ele que te deu a força, Ele que te ajudou, mas Ele reconhece que você obedeceu, que você renunciou, e tem uma recompensa programada por Deus para a sua vida. E se você percebeu, nesse momento você está tendo muito sentimento de desânimo, e você está até com preocupações que são desnecessárias. Por quê? Porque Deus tem te protegido, porque Deus tem te ajudado. Há uma recompensa de Deus para você. Há uma recompensa de Deus para pessoas que estão aqui. E, de fato, Deus estava me dizendo que algumas pessoas já estão vivendo coisas grandes de Deus. E algumas ainda não começaram a viver. Mas Deus já tem um tempo programado de grande bênção para a tua história, para a tua vida, para a sua casa, para a sua família. Deus estava me dando um versículo aqui em Jó, no capítulo 8, versículo 7. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Sabe, tem sim um mundo espiritual e muitas vezes existe um lado mau, o inimigo, ele quer roubar a sua fé, dizendo que Deus não vai recompensar. Mas a Bíblia diz que Deus é recompensador daqueles que o buscam. Sabe? Eu declaro que a sua vida está se tornando um sinal de Deus. A tua vida está se transformando em um milagre de Deus. Sabe? Deus tem falado comigo que nós não devemos parar de crer nos milagres. Você vê que grandes homens de Deus da época da Bíblia e grandes homens de Deus que nós conhecemos até hoje e algum tempo atrás também, eles creram em Deus e eles viveram coisas extraordinárias. Pessoas também que estão vivendo hoje na dependência de Deus, debaixo de direção de Deus, estão vivendo coisas extraordinárias. E Deus estava me dizendo aqui algumas coisas para liberar, para decretar como livramento para você. Deus está liberando uma unção para proteger você na sua mente. E Deus está liberando uma unção para proteger você nas suas finanças, na sua mente e para proteger a sua integridade física. Sabe, quando Deus age, quando Deus começa a operar, quando o poder de Deus começa a agir, nada mais, nem o mal fica de pé. E Deus estava me dizendo, uma unção de Deus está sendo liberada para destruir todos os ataques espirituais contra as suas emoções, contra a emoção de pessoas que estão aqui. Deus falava comigo de pessoas que iriam estar aqui nessa oração, que está vindo um desânimo, uma fraqueza contra você. Durante o culto nós já estávamos ministrando e Deus falou comigo sobre um desânimo que estava acometendo algumas pessoas. E eu já estou feliz de ver o que Deus está fazendo. Nós estamos recebendo os testemunhos, né, do que Deus já fez hoje. Mas eu creio que nessa oração aqui há um testemunho. Nessa oração aqui há uma providência de Deus, uma resposta de Deus para alguém. Sabe, se você está buscando uma confirmação de Deus, alguém aqui, presta atenção, se você está buscando uma confirmação de Deus, para fazer um negócio, especificamente fazer um negócio de um carro ou de um transporte para você, sabe? Eu creio que tem alguém aqui nessa direção. Falei, Deus, essa é uma palavra só para o culto, né? No culto nós já temos o testemunho. Mas se você está orando por algum transporte, um carro para você, sabe? Eu creio que Deus, e se você já está pensando sobre isso, se você já está até negociando sobre isso, eu creio que Deus trouxe você aqui para dizer que Ele vai respaldar essa decisão. Que eu creio que essa é mais uma confirmação que Deus tem para você. Ore, busque mais uma confirmação de Deus,
mas considere que Deus quer te abençoar. Deus está confirmando uma negociação de um carro aqui para alguém. Sabe? Se essa já é uma confirmação ou é a segunda, espere mais uma confirmação. Né? Eu gosto sempre de dizer sobre 3 confirmações. Ok? Ainda mais que nós estamos aqui na oração. É diferente quando nós vamos orar, né? Fisicamente é outra história, mas eu vi o Senhor dizendo algo nesse sentido. Aqui em Hebreus, no capítulo 11, versículo 2 diz que: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Sabe? Eu queria dar um exemplo prático aqui. Muitas vezes, quando nós estamos passando situações difíceis, Deus vai começar a liberar palavras, porque nessas palavras existe uma manifestação do poder de Deus. Por exemplo, tantas vezes eu já falei: Deus já proveu agora que nós precisamos. E quando nós iríamos olhar, a provisão já estava lá. Você está vendo? Porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Então, você esteja na presença de Deus e ande por fé. Fala assim: já deu certo. Eu já vejo Deus agindo naquela situação que você está precisando. Vem muito forte para mim sobre esse carro. Essa semana, olha que Deus está me dando aqui. Essa semana Deus está liberando aí algum transporte para alguém que está orando por isso. Você está vendo? E aqui não é profetada não, é Deus está falando com alguém aí, né? Deus tem sido bom. Olha lá. E como que o mundo veio a existir? Deus ia falando e as coisas vinham à existência. Você está vendo? Ele diz: haja luz e houve luz. Haja porção seca, quer dizer, haja terra, e assim foi. Então, a fé e as palavras andam juntas. Agora escute bem. Os antigos, pela fé, tiveram bom testemunho. Quando Deus falou com Abraão, ele obedeceu. E quando Deus fez promessas para Abraão, quanto mais a promessa demorava, mais Abraão dava glórias a Deus. Então, continue crendo no que Deus te falou. Continue crendo no que Deus te falou. Deus estava falando comigo desde 3 ou 4 dias atrás sobre batalhas espirituais. E uma das coisas é o escudo da fé. Você deve ficar firme, porque esse escudo da fé, eu creio que ele é uma arma de proteção. Escudo é arma de proteção, mas também a nossa fé pode ser uma arma de ataque. Jesus combateu aquilo que o diabo estava falando contra ele, combateu com a palavra. Então você deve falar: Satanás, você não vai entrar na minha mente, não. Eu não vou ficar com mente negativa, não. Deus está no controle da minha vida, Deus vai fazer, Deus vai agir, sabe, no momento certo, sabe? Assim como os antigos obtiveram bom testemunho, né? Vai ter um bom testemunho para você também, né? E logo pela manhã, esses dias Deus me deu uma palavra para alguém, até falei com vocês aqui, e algo extraordinário aconteceu. Logo pela manhã, comece a buscar a Deus. Sabe? Abra a janela da sua casa. Hoje pela manhã, se você está vendo gravado, faz isso aí na sua casa agora, ou faz isso na próxima manhã. Abra a janela da sua casa, sabe? Abra a janela da sua casa e fala: seja bem-vindo ao Espírito Santo. Ou abra a janela da sua casa e fique com a sua mente firme em Deus, né? Abra a janela da sua casa e vai ter uma visita do Espírito Santo em casas aqui. Ele vai trazer um ambiente de fé, um ambiente de cura, um ambiente de milagres, um ambiente de saúde divina. Se você está com alguma enfermidade, eu declaro cura agora, em nome de Jesus. Tem uma unção de cura liberada aqui agora. Tem pessoas aqui que precisam entender que o seu começo pareceu pequeno, o seu começo pareceu que estava tudo amarrado, o seu começo pareceu que você estava ali, é uma maldição hereditária, uma amarração, uma coisa ruim. Mas Deus está falando: ao seu final vai ser diferente. No seu final você vai ver o agir de Deus. Hoje alguém veio me pedir oração e Deus me revelou, falou assim: você está afastado, né? Porque Deus só trazia para orar sobre voltar, sobre recomeço. E ele falou: realmente, eu já tive com Deus um tempo e me afastei. Falei: Deus está te chamando de volta, você quer reconciliar? Né? E ele reconciliou com Deus
E sabe, quando nós reconciliamos e nós buscamos a Deus acima de tudo, Ele tem prazer de cumprir promessas. Você está vendo? Agora, Deus não quer que você sirva a Ele só para ter uma promessa. Se você está assim, provavelmente Ele vai te ajustar. Mas quando você serve a Deus, não importa o que você fez no seu passado, as promessas estão de pé na sua vida. Eu vi o Senhor dizendo para alguém aqui que se afastou. Eu vi o Senhor dizendo aqui para alguém que se afastou da presença de Deus. Deus falando que Ele tem promessas ainda para a sua vida. E Ele vai cumprir cada promessa. Ele vai cumprir cada palavra que Ele falou na sua vida. E tem promessas que você nem descobriu ainda. Clama a mim e anunciar-te-ei e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Uma vez Deus estava falando comigo que tem coisas que Deus deixa guardado, como se fosse um baú, sabe, um tesouro escondido. Deus deixa guardado e no momento certo, Deus vai revelando, Deus vai mostrando o que Ele tem com você. Talvez o seu início foi pequeno, talvez o seu início foi até, sabe, algo que não te favoreceu ou que foi pequeno para você, mas o seu final vai crescer em extremo. Deus vai dar um dom poderoso para alguém aqui, um dom espiritual. Para outros aqui, sabe, Deus vai expulsar essa escassez. Para outros aqui, Deus está tirando maldição hereditária. Enquanto você está ouvindo, Deus está agindo. Para outros aqui, Deus está falando, é um tempo novo para toda a sua casa. Você vai dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, não é tempo de desistir. É tempo de coragem, sabe? E talvez a maior expressão de coragem que você pode ter agora é continuar na presença de Deus. E continuar dizendo, eu creio na promessa de Deus para a minha vida. Eu creio no que Deus falou para mim. Eu creio que tem poder de Deus na minha vida para me levar aí até o final e ser salvo. Eu creio nas promessas também que Deus falou. Enquanto eu estou aqui nessa terra, Deus tem algo. E eu não vou desistir agora. Escreve aí, é tempo de coragem. Sabe? Se Deus está te esticando, se Deus está permitindo você passar por tempos difíceis, é porque Ele quer um crescimento. Ele quer que a sua mente fique firme na promessa dEle. Sabe? Tem momentos que pode ser que você não está vendo alguma coisa acontecer. Tem momentos que você não está sentindo, né? Mas esse é o momento crucial, onde Deus vai te trazer crescimento. Sabe? Não abandone a presença de Deus agora. Não abandone a presença de Deus agora. Por quê? Por causa de interesse? Não. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele vai te abençoar em tudo. Ele vai te abençoar em tudo. Mas eu via como se fosse vários ataques. Tem pessoas aqui que não estão conseguindo nem levantar da cama. Olha o que Deus está falando aqui comigo. Tem pessoas aqui que vê um desânimo em você, sabe? E você consegue ver o erro de todo mundo. E você consegue, sabe, ver todas as coisas negativas possíveis, mas você não consegue ver a glória de Deus. O mundo pode estar em trevas, mas sobre ti, a glória do Senhor vem surgindo. E a glória do Senhor vem nascendo sobre você. Deus está te tocando e te fortalecendo. Está te fortalecendo no espírito, está te fortalecendo nas emoções. E Ele está dizendo, o seu começo até parece que foi pequeno. Parece que Deus não estava agindo. Apesar de que Deus estava agindo o tempo todo. Mas a sua sensação parece que Deus não agiu na minha vida. O seu começo parecerá. O seu princípio, na verdade, terá sido pequeno. Mas o teu último estado crescerá em extremo. Essa é a palavra de Deus para você. Jó capítulo 8, versículo 7. E essa é uma palavra específica para você. Sabe? Os melhores dias da sua vida estão chegando. Os melhores dias da sua vida estão chegando. Escreve aí. Os melhores dias da minha vida estão chegando. Você vai olhar tudo que você passou e você vai ver a mão de Deus. E você vai ser bênção para outras pessoas. Você vai encorajar aos outros. Está chegando esses dias. Até que esse dia chegue, continue na presença de Deus. Continue sendo bênção para os outros. Porque o seu começo, na verdade, terá sido pequeno. Mas o teu último estado crescerá em extremo. Sabe o que é mais interessante sobre Deus? Que até no processo que nós passamos,
Ele nos usa. Até no processo que nós passamos, Ele tem um propósito. No processo, Ele está te dando estrutura. No processo, Ele está falando, ó, eu quero que a minha presença seja mais importante para você do que aquilo que eu posso fazer. Você está vendo? E aí existe aqui um extremo. Né? Tem gente que fala assim, então eu só vou buscar Deus só porque não quero nada de Deus. Outro fala, não, eu quero buscar Deus só para receber. Não. Você busca Deus e naturalmente Ele vai te guiar. Ele vai te abençoar. Ó, se um bom pai aqui da terra, se um pai aqui da terra, mesmo sendo mal, se o pai aqui da terra, mesmo sendo mal, sabe dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas, bons presentes àqueles que lhe o pedirem. Versão de Mateus capítulo 7. Agora a versão de Lucas 11 me chama a atenção. Se o pai aqui da terra, mesmo sendo mal, sabe dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o vosso Pai celestial, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Por que que uma versão está bons bens, e outra versão está dará o Espírito Santo? Por quê? Porque o Espírito Santo vai te guiar na vontade de Deus em tudo, vai te guiar em vitória em tudo. Até os momentos difíceis na sua vida, coisas que você não consegue lidar, coisas que você não consegue resolver, Ele vai trazer paz dentro de você, sabe? O Espírito Santo é tudo que você precisa, sabe? Tem situações na nossa vida que pode ser que Deus permite que algo aparentemente ruim aconteça, pode ser, mas até nisso tem cuidado de Deus. Até nisso Deus tem propósito. O apóstolo Paulo orou muitas vezes para que Deus tirasse o espinho na carne, e Deus não fez isso, para que ele não se gloriasse por causa das revelações que ele tinha recebido, né? Então, sabe, é o momento de você descansar no cuidado de Deus. E Deus está trazendo grandezas aqui, sabe? Quando você está só querendo as grandezas e com a visão de grandeza de ser maior que os outros, isso aí não é de Deus, não. Isso aí não é de Deus, não. Agora, quando Deus resolve recompensar, quando Deus resolve engrandecer, quando Deus resolve levantar a cabeça de alguém, é diferente, sabe? Por quê? Porque nisso tem um propósito de Deus. Vão olhar para você e vão reconhecer que só podia ter sido Deus na sua história, que só podia ter sido Deus te curando, só podia ter sido Deus te enchendo com o Espírito Santo, só podia ter sido Deus transformando a sua vida. Ó, quem diria? Você que estava lá, sabe, fazendo um monte de coisa que não agradava a Deus, você que estava lá depressivo, você estava lá cheio de problema, né? E agora, né, coisas extraordinárias acontecendo, Deus mudando a sua história, Deus mudando a sua vida, Deus te curando, Deus te enchendo com o Espírito Santo, Deus fazendo coisa extraordinária. Quem diria você? Daqui pouco tempo eu vou profetizar, daqui pouco tempo você vai reconhecer que Deus agiu de uma forma extraordinária na sua vida. E vão olhar para você e vão dizer, quem diria ele, quem diria ela, vivendo coisa grande, ó, vivendo coisa grande da parte de Deus. Eu vou falar. Eu via como se fosse um carro grande e um carro pequeno. Falei, Deus, o que é isso? Tinha gente que já estava se acostumando com o pouco. Minha vida vai ser assim mesmo. Só que Deus te fez promessa de algo a mais. Então, ó, continua confiando em Deus. Pela fé, ó, pela fé entendemos que os antigos obtiveram bom testemunho. E pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível veio a existir através das coisas